Oi, gente, eu sou o Renato. Eu sou a Letícia. E a gente trabalhou junto há muitos anos na nossa vida. E a gente sempre teve muita coisa a falar que a gente não necessariamente falava, mas sempre estava no nosso coraçãozinho. E aí a gente decidiu fazer um podcast junto para poder encontrar este lugar onde a gente. Quase que um lugar catártico, onde a gente fala e bota tudo isso pra fora, dá a nossa opinião, fala o que a gente acha e como a gente gostaria que as coisas tivessem ido, né? A gente quer que seja um lugar divertido e também preferencialmente que ajude também. E a gente decidiu chamar o nosso podcast Deixa Quebrar. Exatamente. E se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é dar opinião, né, Rê? Então a gente adora se divertir, falar bobeira. Imagina! Mas, voltando aí o nome do nosso podcast, né? o Deixa Quebrar, de onde vem isso? Então, o Renato e eu, a gente trabalhou junto, né, algumas vezes e se divertindo muito. E aí, o Deixa Quebrar era assim: muitas vezes a gente falava, nossa, mas tem que fazer isso aqui, se a gente não fizer, vai quebrar. E aí, a conclusão era: deixa quebrar, porque as pessoas só vão engajar e só vão entender que a gente tem que fazer diferente depois que tiver quebrado e elas vão aprender com isso. Então, é daí que vem. Então, a gente fala, deixa quebrar, porque o negócio vai quebrar. E aí, as pessoas eventualmente vão aprender ou não, né? Mas a gente está nessa tentativa aí que as pessoas aprendam, né, a fazer algo diferente, a se desenvolver, enfim, e por aí vai, né, Rê? Exato, e o que que é o Deixa Quebrar, né? É um lugar, o podcast onde a gente vai falar sobre as coisas que a gente viveu no mundo do trabalho, os temas que a gente gosta de falar, de um jeito mais realista, não muito cartesiano, e meio sem paciência, sim, porque a gente não tem paciência pra muito lenga-lenga. Então, se você veio aqui esperando um daqueles lugares onde a gente vai falar de gestão de pessoas e RH, onde assim, porque é super importante a liderança, sabe? Trabalhar desse jeito e a gente fazer assim, lugar errado. Não é Não tem blá aqui, blá blá aqui, não né, Rê? tem. Assim, tem blá blá blá, porque tem TDAH, eu vou dar 10 voltas. Mas tirando essa parte, não tem muita enrolação. E veja bem, né? Um claro, com certeza, uau. Não tem esse tipo de palhaçada, né? Então, pra gente começar, a gente quis começar com o primeiro tópico, que é babado, que tá na vida das pessoas já faz uns anos, e as pessoas não param de falar disso, e ninguém nunca tem a resposta. E por alguma razão, e por coincidência, tava rolando bastante enquanto a gente tava se preparando para esse podcast, inclusive, né? Então, Letícia, o que vamos deixar quebrar hoje, Letícia? Formas de trabalho, né? Trabalho remoto, híbrido, officeless, né? Enfim, Uhum, vem vários nomes, mas a gente quer falar sobre isso, né? E dar a nossa uhum, opinião, eu acho que tanto como profissional e pessoalmente, né? Como candidato e tal. Então, eu não sei uhum, vocês, eu não sei você, Renata, mas ir todo dia para o escritório não vai rolar. E já não rola há muito tempo, né? uhum, Para mim, assim, dar um exemplo. Ontem eu fui, né? Precisei ir para São Paulo, eu moro próximo a São Paulo. Eu gastei 1 hora para me arrumar. Então, uhum. normalmente, eu trabalho de pijama, né? A gente faz aquele look Fátima Bernardes, assim, né? Passa uma maquiagemzinha ou não. Mais 1 hora e meia para chegar em São Paulo. E depois Uhum. mais 1 hora para voltar. Ou seja, perdi um tempo que eu poderia estar entregando, estar fazendo minhas coisas, resolvendo a minha vida, e estava aí fazendo coisa que não vai agregar muito, né? Uhum. E aí é daí que vem um pouco a minha vontade, então eu já abri um pouco aí falando o que que eu penso, né? Mas fica à vontade e aí de trazer a tua opinião, a tua visão também. Eu concordo com você, Lê, porque eu acho que é muito interessante esse negócio de trabalho remoto, trabalho híbrido, porque a gente sabe que, né, a pandemia deu uma acelerada nessa história, né? As pessoas descobriram que, como diz minha mãe, não cai uma teta você trabalhar de casa, né? Não dá tudo certo, dá pra entregar, dá pra fazer, dá pra trabalhar. Eu acho que o principal aprendizado que eu vi muito de gente falando sobre estudos e nananã é a flexibilidade, que é o exemplo que você trouxe. É a flexibilidade de poder fazer as coisas que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer, quando eu quero fazer, né? E a habilidade do tempo, ela é muito importante pra você poder cuidar da sua vida de uma forma que seja positiva, de uma forma que seja legal, né? E eu concordo com você. Eu não tenho paciência para ir pro escritório mais, sabe? Eu moro fora do Brasil, eu moro hoje no Reino Unido. A pandemia começou quando eu tava em Berlim, quando eu tinha mudado para Berlim, através de trabalho. E aí, eu nunca trabalhei, e acho que é muito interessante porque eu nunca trabalhei em escritório propriamente dito, desde que eu mudei pra Europa. Eu trabalhei acho que algumas semanas e logo depois começou a pandemia. Então eu nunca me adaptei necessariamente a trabalhar no escritório que não fosse desde que eu saí do Brasil. Então é super interessante pensar que eu reaprendi a trabalhar fora do meu país
de casa. Então, eu já tô tão acostumado. E aí é muito interessante, porque a gente também tem que olhar o ambiente que a gente tá. Porque morando, sei lá, numa cidade como Londres ou numa cidade como Berlim, onde o transporte público ele funciona um pouquinho melhor, é um pouco menos bagunçado, é mais fácil de você ir pro escritório. Então, existe um tanto de privilégios e possibilidades que facilitam de você ir e voltar pro escritório. E aí você falou uma coisa, né? Putz, eu demoro 1 hora pra chegar. Eu acho uma palhaçada esse negócio de, tipo, de ter que ir para um escritório ou tenho que estar no escritório, né? Hoje, pra mim, virou uma coisa de eu vou se tem um motivo, né? E desde que eu mudei pro Reino Unido, ou quando eu tava em Berlim, eu ia pro escritório, ou quando, sei lá, tinha uma reunião que todo mundo queria que fosse presencial e não tinha o menor motivo, ou para o café de graça, vou ser muito sincero, para quando tomar um cafezinho de graça. Adoro tomar um café de graça, entendeu? É Ou mais legal. coleguinhas legais, chefes legais, né, Rê? Exato, Porque coleguinhas. senão a gente quer distância, Não, os né? coleguinhas legais é um fato, isso é um fato. Isso me ajudou bastante. É quando você encontra a galera do escritório. Mas eu adorava um café de graça, gente, eu não vou mentir. Um café de graça pra mim, uma comida de graça, um negócio ali, uma infraestrutura legal. Eu não vou mentir, não. Uma amiga minha que tá numa cadeira de liderança global, numa empresa super grande, assim, com uma cabeça bem antiga, diga-se de passagem. Eles queriam as pessoas de volta pro escritório. Por quê? Não sei, mas a gente vai falar sobre isso. E eles reformaram o escritório inteiro pra deixar o escritório mais legal, pra deixar o escritório mais moderno pra movimentar as pessoas. E agora o escritório fica cheio. Por quê? Porque tem comida de graça 2 dias na semana. Né? E porque tem um monte de infraestrutura. Então, E ele fica cheio nesses dias, né? com Porque certeza. tem comida, né? Exatamente, exatamente. Então, é muito interessante porque o que tá acontecendo agora, que foi o que mexeu a gente pra falar desse assunto, é que no mercado tá uma discussão, uma falação do tipo, o que que eu faço agora? Porque as regras de pandemia estão praticamente fora no país, em todos os países, na maioria dos lugares do mundo, se não em todos. Então, beleza. Aí agora é a hora, o que que eu faço? Eu mantenho as pessoas em casa, ou eu tiro as pessoas de casa, eu trago para o escritório, ou tal. Então essa discussão, ela tá rolando demais, e você vê gente explicando por que que é bom estar no escritório, você vê gente explicando por que que é bom estar em casa, gente explicando por que que é bom meio do caminho, que talvez o híbrido é a solução do planeta, é a melhor coisa. Eu, Renato, prefiro trabalhar de casa, porém tendo um escritório que eu posso ir de tempos em tempos para aproveitar uma infraestrutura. Mas isso sou eu, né? Obviamente, uma empresa não vai otimizar para o Renato, vai otimizar para seja lá o que for. Mas eu prefiro desse jeito. Eu gosto de ter uma infraestrutura legal, que eu vou às vezes, eu não preciso estar lá o tempo todo, sabe? Principalmente porque a maioria das coisas que eu fiz na minha vida, eu trabalhava em times globais, então mesmo quando eu tava indo pro escritório todo dia, eu ia pro escritório todo dia e ficava enfiado numa sala, fazendo call com um monte de gente, durante 6 horas, e ia depois voltar pra minha mesa. Tipo, na verdade, eu não falei com ninguém no escritório. Então, assim, né, depende muito do que você faz, onde você tá, então, é isso que eu prefiro. Eu vou trazer aqui também, né? Acho que para mim não é nem o trabalhar de casa, mas é poder trabalhar de onde eu quiser, né? Então eu gosto muito de viajar. Tenho família em outros lugares, tal. Então, assim, eu poder trabalhar de onde eu quiser é muito importante, né? Que aí eu acho que, em resumo, é da liberdade, cara. Quer trabalhar da sua casa, trabalha, quer ir para o escritório, vai. Eu não quero ter exigência, eu não quero ter Concordo. regra, né? Concordo. Exigência de ter que ir para o escritório. Para mim não funciona, e eu acho que para muita gente também, e acho que no ponto que a gente está, não tem caminho mais de volta. Tipo, as pessoas não vão se adaptar mais a ficar todos Concordo. os dias no escritório. Tem as suas exceções? Tem. Mas eu acho que quando a gente está à liberdade, a gente torna o nosso employee value proposition muito mais forte, a gente vai conseguir atrair muito mais gente, né? Então, e aí, acho que aqui eu tô entrando, né? Então, meu ponto de vista pessoal é trabalhar a hora que eu quiser, de onde eu quiser, né? Então, eu tenho mania de acordar às 5 da manhã, 4h30 da manhã, começar a trabalhar. Então, para mim é muito importante isso, que eu sou uma pessoa que eu funciono melhor esse horário. Que pra gente né? funciona E aí- maravilha, né? Porque a hora que você tá acordando aí é a hora que eu tô acordando aqui. A hora que eu tô começando a Exato. funcionar aqui, né? Então funciona maravilhosamente Por bem. isso você fala, vai lá pra mim, eu falar pro Renato, não, vamos fazer uma reunião 8 da noite. Não vai rolar, porque 8 da noite eu já estou dormindo, né? Então, essa flexibilidade, essa liberdade, ela é muito importante para mim. E eu acho que, assim, do ponto de vista de atratividade da empresa e retenção, claro, se as pessoas podem ter 2 empregos muito parecidos, uma tem liberdade de trabalhar quando e de onde quiser, e a outra não, acho que a resposta está clara.
né? E o pool de talentos para algumas posições, ele chega a ser global e são os mesmos candidatos que a maioria das empresas querem. Então, Exato. quando a gente vai para o mercado de tecnologia e inteligência artificial, essas pessoas podem escolher onde vão trabalhar, né? E aí, eu não sei, acho que você pode até ver aí a atratividade, né? Da sua empresa e tal, mas, assim, as pessoas vão tender a escolher trabalhar de casa, até pela questão, né, de você precisar mais ficar em silêncio para fazer uma programação. Então, quando a gente trabalhava em escritório, aquele barulho, quem precisa se Uhum. concentrar, atrapalha muito, né? E aí eu acho que tem um ponto também de diversidade e inclusão. Então, a gente tem muitas pessoas que são cuidadores hoje, né? Que cuidam, às vezes, de um pai, mãe que estão em casa, de uma criança. E você tá em casa, você consegue, sei lá, levar e buscar rapidinho na escola. Você consegue, de repente, fazer uma comida rapidinho. Isso acaba incluindo muito mais as pessoas, deixa as pessoas mais tranquilas, né? Então, eu lembro de uma história de uma pessoa, quando entrou a pandemia, ela achou super legal que estava trabalhando de casa, porque ela não precisava pagar uma pessoa para olhar os filhos dela. Olha que interessante, Uhum. né? Então, a gente acaba até beneficiando, assim, pessoas que, economicamente, dá para a gente beneficiar. E do ponto de vista da empresa, gente, quanto que a gente gasta com a estrutura física? É bizarro. Então, assim, em momentos de eficiência, eu não vejo por que não tentar da flexibilidade e do remoto, né, do officeless, enfim, tem vários aí categorias de coisas que a gente está falando, né? Agora, entrando, eu acho que no ponto dessas discussões do mercado, o que eu vejo normalmente tem uma pessoa, né, Uhum. que em vários casos é um homem hétero, cis, branco, né, com mais de 40 anos, e ele quer que todo mundo vai, porque ele acha que não tem produtividade. Mas aí a pergunta que eu digo que eu faço, qual que é o problema que a gente quer resolver? Mandando todo mundo para o escritório. E eu amo essa pergunta Reforço. porque ninguém sabe responder essa pergunta nunca. É uma loucura. Você chega, qual Então, pergunta pra gente? Ninguém sabe responder. não, eu quero porque eu quero ver as pessoas, porque a cultura funciona melhor, não. Então, eu acho que quando tem essa crença no mercado de que a produtividade não é alta, a cultura não é forte quando está remoto, para mim, não tem provas. Porque Uhum. normalmente a empresa que tem dificuldade no online, ela já estava tendo no offline. Exato. Então, não é assim que a gente resolve o problema. O problema é como temos uma cultura forte, uma gestão forte, uma liderança inspiradora em qualquer cenário. E aí o Exatamente. ponto é ter as pessoas certas e desenvolver esses skills nessas pessoas, e não é ir pro presencial, né? Exato. Eu tenho certeza, assim, que as empresas que estão forçando um trabalho presencial, elas vão ter problemas de atrair e reter as pessoas e não vão ter acesso a um pool de talentos que quer ter o trabalho remoto, né? Então, Exato. assim, acho que no longo prazo, acho que uma empresa vai ser uma empresa provavelmente que não vai dar certo, né? É o que eu acredito. Óbvio, a gente tem áreas de operações das empresas, né? Com warehouse, aí tudo bem, mas assim, gente, não faz sentido você ir para o escritório para ligar o seu computador, ficar o dia inteiro de frente para o computador e voltar para sua casa. E pensando na realidade do Brasil, das grandes cidades, né? São Paulo, Rio, as pessoas às vezes passam 3 horas No no transporte transporte. público. Não faz o menor sentido, assim, do lado de vista de qualidade de vida, produtividade da pessoa, né? Então, Exato. acho que esses aqui são os pontos principais que eu trago, assim. Eu acho que, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista como executiva, não faz o menor sentido. A gente está Uhum. resolvendo o problema errado. E não vai resolver, vai continuar tendo problema. Se o Exato. problema é cultura, a retenção, o engajamento das pessoas, tanto no online quanto no offline, vai continuar existindo se a E- gente não tratar a causa raiz. Então ouçam a Letícia, galera, porque a Letícia é uma executiva, tá? Eu sou a mocinha da RH ainda, Letícia. Então ouça Beijinho, ombrinho. que vem de uma experiência, né? Mas é super interessante que eu queria falar de dois pontos que você trouxe, Lei, que eu acho que são bem legais. Primeiro que você falou da dificuldade de atração de talentos, né? Eu acho que muitas das pessoas que estão ouvindo agora talvez não vão sentir isso tanto por causa de tudo que está acontecendo no mercado. Por causa de layoffs, essa sensação dessa dificuldade de encontrar emprego, etc., que é uma realidade atual, né? Porque tá tendo um problema com grana. Mas já Lá vem já. uma profecia do Renato. Então, exato, porque já já esse bagaço vai melhorar, as coisas começando a melhorar, as coisas voltando, e é o que eu tenho conversado muito com gente que entende de economia, com recrutadores aqui do Reino Unido, que eles falam, tipo, eles estão tentando convencer os clientes deles, os recrutadores, a contratar já, porque na hora que o bicho pegar, eles vão voltar desesperados para recrutadores, falando, traz, porque o mercado voltou, as coisas estão indo. E os economistas, que eu ouvi, né, com os quais falei
através da minha mentora, que tá sempre conectada com essa galera, é que aparentemente a gente já deveria ver sinais de muita melhoria agora em novembro, né? E o pessoal das empresas estão falando, não, segundo semestre a gente deve voltar a contratar. Então, vai virar um Deus nos acuda. E o problema desse Deus nos acuda é que vai ser aquela loucura que a gente viveu. Eu e você vivemos na nossa vida de Várias scale up. vezes. Várias vezes. Contrata, aquele fuzuê, e aí você Demite. Exato, e vira esse ciclo, porque o que você aprendeu com tudo que aconteceu, sabe? Agora que as coisas... Uma coisa que é super interessante, muitas empresas pequenas com as quais eu conversei ano passado, estão querendo fazer e esse ano também, estão focando em um crescimento mais gradual. Não querem sair escalando absurdamente que nem outras empresas estavam. Por quê? Porque viram o bafafá que deu e falaram, bom, 10 passos pra trás, né, galera? Vamos dar 10 passos pra trás aqui pra pensar. Então, acho que tudo isso pra dizer que o que vai acontecer? A partir do momento que a guerra por talentos, né, a disputa por talentos, voltar a virar um auê, o que vai acontecer? Vamos voltar a virar o que as pessoas chamam de employee driven. Ou seja, a pessoa que você está tentando contratar é quem vai ditar as regras. E aí o que vai acontecer? Você, empresa que quer todo mundo no seu local, na maioria das vezes você vai perder o talento. Aí você vai começar a abrir um monte de exceção, vai gerar um bafafá na sua empresa, e aí você vai quebrar a cara, e aí você vai ter que sair correndo atrás do tempo para entender qual que é a melhor forma, qual que é a melhor maneira, e veja bem, não sei o quê. Quando as empresas que já estão se preparando desde já e entenderam que algum nível de flexibilidade funciona, é muito bom. Por quê? E aí o segundo ponto que você mencionou sobre qual o problema Mas que a gente... Rê, deixa eu falar então, deixa quebrar. Eles só vão aprender a hora que quebrar, não conseguir contratar. Exato. O pessoal não começar a sair da empresa, deixa quebrar. Aí os bonitões... Exatamente, você tem total razão. É isso, né? Tem que deixar quebrar. Nessas casas, é isso aí, Lês tem razão. Nesse caso, tem que deixar essas empresas quebrarem, tem que dar ruim. Tem que deixar quebrar pra aprender. E o mais engraçado é que às vezes não aprende. E o outro ponto que você falou de liderança, né? Liderança e cultura e tudo mais. E é muito interessante. Porque aí a gente cai num problema de hábitos antigos, né? Que é o que você falou. É geralmente um homem branco que provavelmente tem um carro, pra ele é super fácil ir pro trabalho. Um homem branco, cis, hétero, etc. Ou paga quantos Ubers quiser, ter motorista, sei lá, Exatamente. Né? E aí vai pra lá e consegue tudo o que precisa. E é super fácil pra essa pessoa. Como é que as outras pessoas não conseguem isso? Detalhe, essa pessoa não olha na cara de ninguém no escritório. Exato. É geralmente essa pessoa... Esse é o mais interessante. E aí, se alguém tenta reclamar pra esse ser humano pra falar, ai, mas veja bem, o que tá acontecendo é que não sei o que é difícil, ele vai falar, mas isso muito mimimi. Exato, muito mimimi. E aí, essa é uma coisa. E aí, o que acontece? A falta de planejamento, a falta de percepção e de entendimento do espaço ao seu redor desse time executivo, quem paga por isso? As pessoas da empresa. E uma coisa que as pessoas não entendem é que você não tá fazendo favor pra ninguém dando emprego pras pessoas. Você não tá fazendo favor pra ninguém. Ah, o mercado tá difícil, você deveria ser grato. Claro, as pessoas vão ser gratas. Mas você não tá fazendo favor pra ninguém em dar um emprego pra uma pessoa. O que você tá fazendo? Uma coisa de troca. Você não quer fazer o seu negócio dar certo, continuar e crescer e dar mais certo? Beleza, como você vai fazer isso acontecer? Com meia dúzia de coisa que você tem, sistema, etc. E com as pessoas que fazem essa empresa rodar. Então, o que você faz? Você contrata um ser humano. O que significa contratar um ser humano? Você dá um contratinho para um ser humano e fala, ser humano, eu espero de você tantas horas trabalhadas por mês, te pagando tanto, usando essas habilidades para você produzir isso para mim. E aí você fica incomodado quando as pessoas não querem as coisas, porque, meu bem, se você, executivo, top management, que por qualquer razão caiu nesse podcast, porque, ai, que interessante... Level. I'm so sorry for you, sweetie. O que eu tenho a dizer pra você é... Você não tem que esperar o mesmo envolvimento das pessoas que você tem, porque a empresa é sua. Você que tomou a decisão de liderar esse business, essa empresa. Não o ser humaninho que ganha R$2.000, que demora 2h30 pra chegar na porra do trabalho, entendeu? Que cuida da família inteira. E quem vai encher. Exato, e que tá... A busanfa de dinheiro é você. É você, também, e não o fulaninho que tá pegando 2 horas de transporte, né? Então, assim, pare de fazer as pessoas pagarem pelos seus hábitos, pelas suas más decisões, sabe? As pessoas não têm nada a ver com os seus erros. As pessoas pagam pelos seus erros sempre, porque você mantém o seu trabalho e o ser humaninho perde o trabalho e tem que correr atrás da vida.
E eu acho que o que a gente está querendo dizer aqui, né? A gente está fazendo algumas piadas, porque é óbvio do jeito que a gente fala, a gente está falando como se a gente estivesse conversando, assim, papo de bar ou de café, para quem é uma pessoa da manhã, como eu, né? Que a gente está querendo ajudar, né? A gente é dono da verdade? Não. Mas a gente vê alguns comportamentos recorrentes nas empresas, né? E nos executivos também, que são pessoas que têm defeitos como a gente, como o Renato, eu, como qualquer ser humano, né? E uma coisa que não vai ter lado ruim é você ter um time engajado, ter o time certo, o time com os skills que você precisa. E aí, gente boa, é difícil de atrair, de reter. Não é fácil. Não é fácil gerir pessoas, gente. Vamos lá, assim, posso falar aqui, é um pé no saco você ter um time. Se eu pudesse, faria tudo sozinha. Não é à toa que eu tô nessa vida de consultoria. Porque é muito mais fácil você fazer sozinha, senta a bunda ali e resolve o negócio, do que você gerir um time de 600 pessoas. Com um monte de problema, cada um com seu defeito, cada um com a sua qualidade, com seus problemas pessoais, né? A briga, um pegou o marido da outra, o outro pegou a outra. Então, assim, complicado. Então, se você quer ganhar dinheiro, quer que a sua empresa cresça, né? Meu, você não tá fazendo porque você quer ser uma ONG. Não tá na Disney, galera. Não precisa ter uva todos os dias, uva sem caroço no seu escritório. Mas a gente quer, trate bem seus colaboradores, pra você gastar menos dinheiro com isso e não se preocupar, entendeu? Então, deixa, dá liberdade para as pessoas, dá flexibilidade. E aí é difícil, sim, gerir pessoas no offline e no online. Então, você quer crescer, quer focar em entrega e menos em problema de pessoas? Trata bem, faz ali o que você tem que fazer, é o mínimo arroz, feijão bem feito, sabe? Dá um bom pacote de benefícios, seja minimamente educado, dá liberdade para suas pessoas, né? E por aí vai. Dá feedback uma vez por mês, você não precisa muito mais do que isso, né? Dê as prioridades claras. Mas é isso, então isso, não é porque você é bonzinho. Não, vai reverter em dinheiro no seu bolso, né? Então é isso que a gente quer trazer. E eu acho que tem que levar em consideração quem que são essas pessoas, quais são as dificuldades que elas passam, porque se eles estiverem bem, a performance vai ser muito maior. Se você estiver colocando os seus funcionários num setup para fracasso, onde eles vão estar cansados, vão estar preocupados com alguém em casa, eles não vão performar. Uhum, Então, assim, é uma falácia, né? A gente achar que vai estar todo mundo no escritório e exato, vai estar performando muito bem. exatamente. Concordo 200% com você, Lê. E aí, isso me faz pensar sobre o famoso híbrido, né? Porque o híbrido é a solução que muita gente tá caindo. Eu lembro que uma O que colega que é o minha. híbrido, Renato? Conta pra O que é gente. o híbrido? Eu não, até hoje, aparentemente, acho que não só eu, como ninguém sabe. Eu acho que o híbrido é o nome que as pessoas deram pra. Você pode trabalhar de casa, mas você tem que estar no escritório tantos dias por semana. É isso que eu entendi de todas as. KKKKK. KKK, né? Hahaha. Tudo que eu vi de todos. Gente, eu vou dizer pra você uma coisa. Morar num lugar onde as pessoas, teoricamente privilegiado, como Londres, é insano as coisas que as pessoas esperam que você faça quando elas conversam com você numa entrevista. Toda Tipo, inglesinha ela, daqui não a é, pouco não é vai estar nem até por. de coroa. Mano, não é nem por isso, mulher. É assim, é uma coisa louca, assim. As pessoas. Eu fico pensando, eu falo, cara, como é que você espera que eu tenha um carro? Sabe assim, como é que você. A expectativa é que eu tenha um carro pra dirigir pra um lugar. Não faz sentido você ter essa expectativa em cima de mim. Sabe assim? Como assim? Porque as pessoas. Não, traz uma apresentação pronta. Então você tem expectativa que eu tenha um computador que eu posso levar. Sabe? Tem Coisas assim que pra mim. internet, né? Exato, coisas assim que pra mim, vindo de um país como o Brasil, eu penso, cara, eu não posso simplesmente assumir que o ser humano tem um computador. Não faz sentido eu simplesmente assumir ou pedir pro ser humano usar as coisas pessoais dele pra uma coisa de trabalho que eu tô querendo saber da pessoa, sabe? Então essas coisas. E aí me vem o ponto do híbrido, né? Que é geralmente, não, a gente é assim, é uma vez por semana, mas olha, se você. Mas como é um começo, assim, a gente tá, né, é uma vaga nova, você tá conhecendo as pessoas, seria legal. Você vem de segunda a segunda pro escritório. E Literalmente. trabalhada, e você tem que estar disponível 24 horas por dia. Literalmente. Inclusive, tem um SLA de 1 hora para responder qualquer e-mail, Slack ou afins. Mas a gente é remoto, a gente é híbrido, a gente é super flexível, não, o time é super legal. Então é um pouco dessa coisa que eu acho. Mas eu posso, mas, chefe, eu posso ir buscar levar o meu filho ao médico durante o horário. Você está falando que é híbrido, Você eu tenho lembra? que levar ele ao médico às 2 da tarde. Você sabe que na época da pandemia, eu atendi uma pessoa que mandou um e-mail pra todo mundo dizendo:
os números de casos estão baixando, então, por favor, voltem pro escritório. Todo mundo trabalha primordialmente do escritório. E se você, primariamente, e se você precisar ir no médico, por favor, tente focar fora do horário de trabalho. Eu nunca esqueço Eu esse já até e-mail. imagino quem é a Eu nunca pessoa. eu nunca esqueço desse e-mail, Letícia. Eu olhei esse e-mail, tanto que assim, dias depois eu saí de licença porque eu estava tendo um burnout. Né? Que coisa. Nossa, que Que surpresa. coisa. Mas é muito interessante, assim, porque o híbrido, pra mim, ele é meio falácia, né? Eu acho que o híbrido pra ele funcionar, né? Por que eu acho que ele é falácia? Porque ele é tipo assim, é meio nem lá nem cá, sabe? É um agrada a todo mundo, mas não agrada a ninguém. Eu agrado o homem branco, cabelo branco, mas que tem uma cabeça mais antigona. E a gente fala muito do homem branco hétero cis. Tipo, meu pai, Se alguém for gente. se incomodar com o que a gente tá falando, bem-vindo ao mundo, tá? Geralmente são vocês que causam problema, galera. Mas enfim, a gente vai falar de vocês quantas vezes precisar. Mas o ponto é, geralmente, esse arquétipo, essa persona, é a persona que quer estar no escritório, que acha que todo mundo vai trabalhar se tiver sentado na frente do computador trabalhando, o que não é verdade. E aí, o que acontece? E aí você tem a outra pessoa que prefere trabalhar 100% remoto. E aí você tenta encontrar o meio do caminho, né? Com várias desculpas. Não, porque é uma questão de cultura, porque é uma questão de estar junto com todo mundo, de produtividade, não sei o quê. E não. É importante pro time. E eu lembro que eu falei eu lembro que eu tive uma entrevista um tempo atrás, e eu lembro que eu falei, fui ser entrevistado pelo CEO de uma empresa. E ele me perguntou o que eu achava sobre trabalho remoto, né? Assim, como é que eu faria um trabalho híbrido, né? Porque é uma coisa que eles acreditam. Eu lembro que eu virei pra eles e falei, gente, vou ser muito sincero com vocês, tá? Dado como as coisas são hoje em dia, você falar para as pessoas que elas têm que ir pro escritório por causa de cultura é bullshit. Porque você não garante que a cultura é desenvolvida no escritório. Porque você tá causando problemas para as pessoas que preferem ficar em casa mais tempo por milhares de razões. Então, como a Lelê já falou, 200 delas, né? Então, qual que é a questão? A minha abordagem pessoal, do que eu entendi, li e vi por aí, você tem que ter, tudo tem que ter uma intenção. Agora eu tenho que ter intenção nas coisas, eu tenho que ter intencionalidade nas coisas que eu vou fazer. Se eu vou pro escritório, eu tenho que ter um motivo para ir pro escritório. E como eu trabalho em equipe, e aí agora a gente fala de trabalho de grupo de ser humano fora ou dentro do trabalho. Como eu trabalho em equipe, eu como equipe quero fazer algo funcionar, todo mundo tem que conceder uma coisinha aqui, outra ali. Todo mundo tem que abrir. Então, todo mundo tem que saber quais são os limites de cada pessoa e como cada um trabalha e como cada um prefere trabalhar. E aí, o time tem que estar confortável com esses trade-offs. Porque, por exemplo, para mim, o time decidiu que vão fazer reunião criativa ao vivo, porque estar ao vivo numa sala, botar um monte de post-it na coisa, é melhor? Para muitas pessoas é. Putz, então vai pro escritório e faz esse babado acontecer, entendeu? Que bom para você. Né? Se para algumas pessoas não é, como é que o time quer trabalhar? Porque é ali que você ganha com o híbrido. É a habilidade das pessoas poderem escolher e como time tomarem a decisão juntos, né? Diz aí. Rê, aí eu acho legal que você tá entrando num ponto, né? Tá bom, vocês vieram aqui falar tudo isso, né? Deram palpite, falaram a opinião de vocês, que a gente adora, é pra isso quem quiser. Vem aqui, quem não quiser, a gente respeita. Mas, assim, acho que tem uma coisa, assim, que a gente quer contribuir de alguma forma, né? Com essas pessoas, com esses líderes, com esse C-level, né? Com as empresas, né? E achei interessante que você trouxe aqui casos reais, né? Então, acho que de uma perspectiva de um indivíduo em um time, né? Conta pra gente o que já funcionou pra você, o que você acha que as pessoas podem fazer, né? Eu acho que, assim, tem um parênteses aqui que o Renato e eu, a gente gosta muito de trabalhar em ambientes com muita autonomia, né? Responsabilidade, que é focado mais em entrega em resultado e menos em FaceTime. O que é FaceTime? É o cara crachá. É você ser valorizado pelo tempo que você está no escritório, né? Que todo mundo sabe que não quer dizer nada, né? Várias vezes eu sou exemplo disso. Tinha vários dias que eu não estava afim de trabalhar, ficava tomando cafezinho, olhando no computador, fazendo nada. E tenho certeza que qualquer pessoa também, inclusive presidentes de empresas. Com não certeza. é todos os dias que a gente está. Exato, até o CEO não tá afim de trabalhar às vezes, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, ninguém tem que estar... Todo mundo é ser humano. É mentira que a gente tem que ser produtivo 100% do tempo. É mentira, é mentira. Não acredito nos coaches de produtividade. É mentira. É mentira. A gente tem, de acordo com o livro que eu tô lendo agora, a felicidade não existe. Eu diria que a produtividade também não existe. A gente tem que ter uma vida interessante, gente.
né? Exato, eu E vão concordo. ter dias que às vezes a gente tem que trabalhar mais e tudo bem, e tem dia que não. Se eu já Exato. entreguei tudo que eu precisava entregar, assim, a minha lista de coisas pra fazer nunca vai terminar. Eu posso ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana Exato. trabalhando. Então, o que que eu acho importante? Acho que falando de mim, né? Eu tá tranquila pra trabalhar, isso quer dizer que eu tô descansada, que eu tive tempo de fazer atividade física, um hobby, de estar com a minha família. Eu vou trabalhar Uhum. muito mais feliz, muito mais produtiva, né? Mas tem algumas dinâmicas, assim, tem algumas ferramentas que a gente já usou e que funcionam muito bem, que eu acho que a gente deixa passar no dia a dia, né, Rê? Uhum. Conta um pouco aqui, né? Eu acho que as coisas que a gente já fez que funcionaram, que você já fez, as boas práticas É, que funcionam. eu tenho trabalhado com times remotos desde, assim, 100% remotos, ou maioria remotos desde 2019, mais ou menos, 19, 20. E eu acho que, assim, o que funciona, na verdade, desde 2017, né? Porque parte do time que a gente trabalhava junto, né, Lê, ele era remoto. Então, eu acho que, assim, muito do que funciona pra esse tipo de situação, e aí eu vou falar pra mim e o que eu vi funcionar. Pra mim, é você ter acordos com o seu time claros, assim, sabe? Tipo, quando que é um acordo pra mim? Quando eu começo, quando eu termino? Quais são as flexibilidades que eu preciso? Como que eu gosto de me comunicar? Que horas que funciona pra mim? Por exemplo, Ô, Rê, na prática, você faz uma reunião com seus coleguinhas, fala exato. assim, galera, que horário que vocês gostam de trabalhar? Esse. Quais restrições que Uhum, você... Esse. Eu gosto de me comunicar mais por escrito e menos por exato. reunião. Eu gosto de mandar áudio. E aí, Uhum, né, Rê, a gente faz essa reuniãozinha, faz todas exato. essas perguntas, aí todo mundo fala, ah, beleza, então a gente vai ter reunião desses horários. Nós Uhum, vamos nos comunicar assim. Parece uma coisa exato. idiota, né? O que eu falo pros meus times é sempre assim, gente, qualquer reunião antes das 10 horas da manhã eu sou inútil. Eu não funciono com reuniões antes das 10 horas da manhã, e E eu eu não depois das funciono. 5 da tarde. Mas então, meu problema é que eu também não funciono depois das 6 horas da tarde. Meu cérebro não funciona antes das 10, depois das 6. Mas até E depois do aí. almoço é difícil. Ainda Verdade. mais quando tem feijoada. Exatamente. E aí o que pega é muito interessante, porque esse é o problema das empresas, né? No ponto de vista de. Porque a pergunta que muitas vezes as pessoas vêm automaticamente depois de tudo isso que a gente falou é, tá, beleza, mas como é que eu agrado todo mundo, né? Eu acho que tem duas verdades aqui. A primeira, você não vai agradar todo mundo nunca, ponto. Já desiste disso, abre mão, você nunca vai agradar, você tem que E agradar a tudo maioria. bem com isso, Exato, você tem né? que agradar, e essa é a verdade dura sobre trabalhar em empresa, galera. Você tem que agradar quem você quer agradar. Ou seja, quem são as pessoas que você quer manter na empresa, que você precisa agradar. Mas você precisa ter um mínimo de decência humana com todo mundo, né? Que nem ela falou, um mínimo de decência humana. Você precisa ter a parte higiênica que tira as preocupações com benefício, salário, etc. Mas enfim, agora do ponto de vista de trabalho remoto, eu acho que você tem que entender o que a sua empresa faz e tem que ter algum nível de guias de o que a sua empresa acredita. E esteja preparado como empresa. Ui, bati meu microfone. Esteja preparado como empresa para lidar com as consequências das regras que você está impondo. Né? Você tem que estar preparado para lidar com as consequências. Se você acredita fielmente que tem que ter cara crachá, porque X, porque um valor da cultura é whatever, porque a gente tem vários rituais que reforçam a cultura que são todos presenciais, beleza. Saiba lidar com o fato de que você vai ter consequências para isso. Você vai perder gente. Vai ser mais difícil de contratar alguns tipos de perfil, porque há perfis que preferem trabalhar de casa. Você não vai Tudo estar. bem, deixa quebrar, né, Rê? Exato, deixa quebrar. Você não vai necessariamente ter uma empresa tão diversa, porque porque muita gente que às vezes, principalmente pessoas que são neurodivergentes ou neuroatípicas, dificilmente vão conseguir ficar nesse cenário se elas podem trabalhar num lugar onde elas não precisam ir pro escritório, né? Então tem várias questões ali, onde você como empresa precisa entender o que você está disposto a lidar e deixar claro o que você quer. Deixa claro o que você quer e saiba o que você perde a partir do momento que você toma a sua decisão. Isso é o mais importante. Saiba o que você perde quando você decide seguir um caminho, né? E vão ter, assim, milhares de estudos agora, principalmente várias coisas saindo no McKinsey, Gallup, essas coisas, dizendo sobre o que funciona, o que não funciona, o que não sei o quê. Todos eles falam de flexibilidade. Deixar flexível o suficiente para as pessoas, porque tem gente que prefere estar no escritório, tem gente que prefere estar em casa, tem gente que prefere meio do caminho, e o seu papel é deixar algumas coisas claras, por isso que eu trouxe o exemplo do time. Eu prefiro do time, deixar pro time ter essa autonomia. O time funciona, o time tal. Aquele time, aquele Exato. departamento, né? As pessoas que reportam para
para um determinado líder, né? Eu Exato. acho que pode ter alguns guidelines da empresa, né? Uhum, Mas assim, eu acho até na verdade, eu acho bem antiquado assim, a empresa querer controlar tudo no nível organizacional, né? uhum, Eu acho que nível de time é muito mais, porque provavelmente o time de tecnologia vai ter um perfil diferente do time de operações, que vai ter um uhum, perfil diferente do time de marketing, de vendas, né? E aí a exato. gente consegue respeitar, porque aí cada time consegue dar o melhor de si, Uhum, né? E então, assim, acho que o que que a gente está falando, né, Henrique? A gente acredita que dar liberdade aos funcionários para escolherem como e de onde eles querem trabalhar é um diferencial competitivo, que vai tornar a tua empresa mais fácil de atrair e de reter os funcionários. A gente acredita, né, de ter um certo nível de autonomia no nível do time, né? Então, o time de tecnologia ou squad X. É, a gente acredita ter alguns guidelines aí no nível organizacional também, né? E eu acho que tudo que a gente vai fazer, eu acredito muito nos testes, né? Teste AB, em fazer experimentos, e você pode fazer uma coisa, fazer um teste e ver, né? Medir isso. Nossa, a gente tá trabalhando presencial, mas a gente uhum. está tendo muita oferta rejeitada por causa de ter que vir aqui. Será que se a gente mudar isso melhora o índice de oferta aceita? Porque assim, a tua hora para entrevistar, ela é dinheiro, né? Exato. Então, assim, a gente tem que entender um pouco melhor, assim, algumas coisas que a princípio parecem, não, é mais fácil para o escritório, mas não, acho que perde dinheiro. E se você tá na E dúvida do quanto isso te custa, procura as notícias que estão saindo da Amazon, do Google, só para você ter uma referência, quanto esses layoffs estão custando para essas empresas. E aí também nossa, procura bizarro. bilhões de dólares. E quanto que custa quando você perde uma pessoa e tem que contratar uma nova? Uhum. Esses estudos geralmente vêm do ponto de vista de como eu reconheço o talento interno, porque essas pessoas têm uma habilidade específica de cultura e tudo mais, mas também aplica para o que a gente tá falando, né? Se você começa a Uhum. perder gente, você começa a criar um ambiente onde é difícil de você manter gente por causa do trabalho remoto, que é o nosso ponto de vista hoje, você tá jorrando dinheiro. Tá jorrando dinheiro, né? E aí é super complexo, é difícil, mas é mais fácil do que parece. Porque sempre se pergunte a perguntinha maravilhosa que Letícia faz, que eu aprendi com ela e outras pessoas que trabalhamos juntos, que é: qual problema você está querendo resolver? Este problema é para você, liderança, executivo, se sentir mais confortável, porque você vai ficar mais confortável de ver gente no seu escritório, ou porque de fato vai resolver um problema? Porque você se sentir confortável não é motivo, que as pessoas não têm que te agradar, né? Mas se é Talvez sim, se eu sou dona da empresa, eu quero que as pessoas façam o que eu quero, a empresa é minha, bom, e aí então, um beijo para o seu engajamento, que vai pro lixo, deixa porque quebrar. deixa quebrar, exatamente. Mas você tem que saber por que você tá querendo trazer as pessoas de volta. Ai, porque por cultura. Meu amor, procura estudo, vá na lida. Lide um artiguinho assim, do que McKinsey, impacto. Harvard Business Tão Review, simples quanto, vai ver o impacto. Chat GPT. Literalmente, se você quiser acreditar, se você acredita nisso, fica à vontade, e como a Letícia disse algumas vezes, deixa quebrar. E aí, quando quebrar, você volta a falar com a gente conversa. É, e outra pergunta, assim, que eu gosto muito, então acho que essa questão das perguntas também é how does success look like, né? Qual que é o ponto de chegada, o ponto de sucesso? Como é que a gente sabe que a gente chegou lá? Porque às vezes a gente fica fazendo um monte de mudanças e a gente não sabe o que a gente Exato. quer, E também, né? como eu aprendi com o pessoal de engenharia e produto, qual a visão de pronto Ai, do qual a negócio? visão de pronto? Ai, que lindo. Pois é, um negócio super, super fancy, assim. Às vezes eu uso isso, eu acho super fancy, mas eu concordo. É o que que é. O que que acontece se a gente faz o que a gente quer, né? O que que é o desejado, ou seja, o que que a gente quer, e o que que acontece se a gente. Eu gosto dessa pergunta também. O que que acontece se a gente não fizer nada? O que que vai acontecer se a Uhum, gente não fizer nada? Se a gente simplesmente exato. fizer o que a gente. Se a gente não fizer nenhuma mudança, o que que acontece? Às vezes, quando você não faz nada, o resultado é melhor. Que loucura! Porque o caminho que você estava seguindo estava errado, né? Uhum. Ô, Rei, tem um outro ponto aqui que eu gosto de trazer, né? Eu trabalho bastante com executivo, com fundadores, com CEOs. Renato também, né? Nós dois somos dessas aí que ajuda, né? Essas pessoas, a gente sabe quanto é difícil estar numa posição de liderança, né, Rê? Uhum, É, Mas uma coisa que eu gosto de trazer é que se o teu time tá ruim, não tem aderência à cultura, não tá performando, é um problema que você precisa resolver, uhum, né?
montar um time, desenhar um time, engajar um time, fazer esse time entregar, é papel do gestor. A pessoa Uhum, não tá ali, assim, foi você que uhum, contratou, né? Então, assim, a gente precisa, antes de falar do time, a gente precisa ver o que que é culpa nossa, né? O que que de fato é culpa das pessoas. E eu concordo. tenho um amigo que trabalhou na Ambev há muito tempo, e assim, eu adoro ele, mas é bem escroto. Que ele um dia falou com uma pessoa assim, né? Ele tava assumindo um time, e aí ele tava. Então tava assumindo o time e perguntou pra pessoa que liderava esse time: me conta como é que é o teu time? Ah, fulano é ruim, esse fulano é ruim, o Beltrano é descomprometido. Aí ele falou assim: olha, pelo que você tá me falando, o teu time é muito ruim. Se o teu time é muito ruim, isso me leva a crer que você é muito ruim. E eu não trabalho com gente ruim. Você entendeu? História real da Ambev. Mas enfim. Então é isso, gente, né? Gestor, líder, C-level, né? E o RH eu nem falo, porque o RH sofre muito, gente. É muito difícil, RH, né? Exato. Deixa eu Então vou. eu acho que assim. Não, Pode, pode pode falar, Lê. falar, Eu me Rick, manda empolguei um bala. pouco, eu fico meio nervoso com essas coisas. Que o RH, as pessoas falam, mas o RH tem que ser melhor. Às vezes até a liderança. Meu amor, o RH não toma decisão nenhuma. A gente toma decisão do como fazer no Só máximo. toma porrada, a A única gente só coisa que toma, toma. exato, soco na boca, porrada, tapa na cara, entendeu? Que a gente não tem poder de tomada de decisão, a gente tem poder de influência, ponto. De tomada de decisão, às vezes é um E bem processo, pouca, é na um, maioria das exato, vezes. é um processo, é um negócio, é um melhor jeito de fazer, é um conteúdo, a gente não tá pra tomar decisão. Então, assim, e é muito interessante, e aí, fechando o tema, é muito interessante porque quando a gente pensa no trabalho remoto, que a gente falou do trabalho remoto, a gente tocou em vários pontos. A gente tocou em benefícios, a gente tocou em pagar direito, a gente tocou em liderança, muito em liderança, a gente tocou em liderança executiva, a gente tocou em processo. Por quê? Porque esse não é um problema desconectado do resto. Ele é um problema que impacta muita coisa ao redor dele. Essa é uma coisa que traz vários sinais. E por isso que a Lelê sempre fala de qual problema você quer resolver. Porque o trabalho remoto, o trabalho híbrido, ele é uma solução para qual problema que você está resolvendo, né? O híbrido é a solução milagrosa? Surpresa, galera, não existe solução milagrosa para ninguém, porque se existisse solução milagrosa desse jeito, se a humanidade soubesse fazer isso, a gente não tinha questões de saúde mental existentes no planeta, porque, né? É uma questão de, tipo, a gente não. Pra gente poder. Pra uma solução funcionar pra todo mundo tem que agir, pensar e se comunicar de forma parecida, né? E historicamente isso não funciona, isso nunca vai acontecer na sociedade. Às vezes funciona pra aceita, né? Então Mas algumas mesmo coisas não assim, aceita funcionam, né? sempre dá errado, porque sempre tem um fulaninho que tem uma ideia diferente, quer fazer um negócio diferente, começa outra seita. Então não para. Como ser humano, a gente não funciona de um jeito a seguir regrinha. E pense em todas as pessoas que você conhece que seguem todas as regras às riscas, que seguem todas as convenções sociais à risca. Como que é. É Infelicidade. isso que eu ia falar, como que é o nível de satisfação desse ser humano, né? Então, tudo isso pra dizer, galera, que o trabalho remoto não tem resposta mágica, impacto vem de vários lugares diferentes e procura um lugar, você, ser humano. Agora chega de falar com o executivo que eu Agora cansei de. estamos falando dos funcionários, Exato, agora né? falar Quem tá com ali no você, cara ser humano. crachá, Você, ser né? humano, entendeu? Meu amor, deixa eu te contar uma Você coisa. candidato, funcionário, Exato, você é da RH, desenvolvedor, desenvolvedora, exato. Pega suas coisas e vaza. developers, O lugar, você tá infeliz com o lugar não tá dando sinais de que vai oferecer o que você quer. cai Pega suas coisas e fora. vai embora. E vai embora, porque é mais fácil a probabilidade de você sofrer algum tipo de consequência por você reclamar do seu chefe, do processo, da empresa, de alguma coisa, é muito maior do que essa coisa que você reclamou ter alguma mudança. Então você vai sofrer a consequência. Se você não tá num lugar. Se você pode sim, se você tá num lugar onde a voz das pessoas é ouvida e o barulho faz diferença, São beleza. pouquíssimas São empresas. pouquíssimas. Perfeito. Se você não tá nesse lugar, gente, não se desgasta. Nenhum CNPJ vale a saúde do seu CPF. Não, Pega suas e se coisas e vai pro você falar próximo. muito, assim, você Você fica pode ser marcado. retalhado, Você você fica pode ser marcado. demitido. Ouça de 2 Então, profissionais de assim, RH, você fica marcado. Fica então, assim, mesmo. a minha dica é trabalhe o mínimo possível. E o mínimo possível não quer dizer que não vai entregar. Você pega, assim, quais são aquelas 3 coisas que seu chefe vai ver que é importante pra ele. Você até pergunta, nossa, quais são as 3 coisas mais importantes que eu preciso te entregar ao longo desse mês? Ah, Uhum, isso, isso. Só faz aquelas coisas, o resto você responde um e-mail a cada 2 horas, só pra parecer que você tá ali, né? No exato. Slack também. E começa a procurar emprego. E assim, tem muita empresa legal.
No geral, nenhuma empresa é perfeita, mas eu acho que tem empresas que são melhores do que outras, Exato. dependendo da Eu pessoa, trabalhei numa empresa né? incrível, tipo, um tempo na minha vida, foi um tempo curto, mas era uma empresa incrível que, cara, assim, a gente tava fazendo um trabalho de benefícios que era, as pessoas escolhem as coisas, era um nível de autonomia muito legal, né? Era uma empresa que tinha muita gente remota, gente no escritório, então tinha um processo cultural muito legal, assim. É uma empresa que eu vejo como, assim, alguma referência do que, putz, o que que são coisas boas que estão acontecendo por aí, É. sabe? Nem tudo está E, perdido. e eu acho que, assim, eu trabalhei em várias empresas, né? Trabalhei no Google, que tem os seus defeitos também, como todas Uhum, as outras, assim, então acho que quero trazer isso. Mas, para mim, é muito mais quem é seu time, uhum, quem é o seu chefe, quem são os seus pares, do que a empresa em si, sabe? Porque para mim, o que me manteve feliz, o que me manteve engajada, o que me salvou, assim, minha vida, várias vezes foram os meus colegas que viraram meus amigos. O Renato é um exemplo desse, né? Todo mundo tem desafio, tudo. Então, se você tá com as pessoas certas, as coisas uhum. vão se resolver. Nem que todo mundo resolva saindo da empresa. E um Mas, parênteses, esse negócio que a Lelê falou do, ai, manda 2 e-mails, faz 3 coisas. Era assim que ela me liderava, tá? Porque a Lelê foi minha chefe em 2. Era assim que ela me liderava, tá? Não era do tipo, ai, não tinha palhaçada. Ela falava assim pra mim, falava, Renato, faz isso, manda 2 e-mails, finge que você tá trabalhando hoje, tá tudo bem. Então, tipo, eu não tira tô uma descobrindo semana isso de hoje. Era folga, mas literalmente a assim que a gente gente sabe. trabalhava junto. E saía, as É, coisas saíam. eu acho que a gente sempre gostou de trabalhar mais por entrega e menos por FaceTime, né, Rê? Exato. Eu, Uhum. inclusive, muito tempo nem trabalhava mais de sexta-feira já. Eu lembro. Já eu Eu gosto. amo. Mas Eu eu era acho. eficiente, Não, trabalhava, a coisa entregava tudo na saía. A coisa quarta. saía. Exatamente. Exato, a coisa Olha, sempre falar que eu saía. não trabalho, ou que eu não entregava, ninguém pode reclamar. Esse é um feedback que eu nunca recebi na minha vida. Acho que bem pelo contrário. Faz menos, você tá fazendo Exato. muito, tá incomodando as pessoas. Mas assim, você que é um candidato, você que, né, é um desenvolvedor, trabalhador aí, classe operária, que é de onde Renato e eu viemos, né? Mocinhas da RH, desenvolvedores, desenvolvedoras, enfim, tudo isso, né? Cara, tem lugares bons. Você não precisa passar, trabalhar do escritório se você não quer e se você não gosta, se você não pode. Você não tem que aguentar nenhum tipo de assédio. Eu gosto muito das postagens do Luciano Santos, né? Do Uhum. Luciano Responde. Então, seja egoísta com a tua carreira. Eu acho que o livro é bem legal, inclusive. Mas você tem que correr atrás, né? Uhum. Então, fala com seus amigos, olha no LinkedIn, né? Faz umas reuniõezinhas, eu tô querendo saber como é que é trabalhar nessa empresa, mas tem coisa legal, então busca, né? Vai e busca, se mexe. A gente sabe que o mercado é difícil, mas eu realmente acredito que a gente tem que ser feliz. Não tem dinheiro, não tem aprendizado que faça sentido, né? Eu acho que muitas vezes eu me arrependi de até ter ficado mais tempo do que eu deveria em alguns lugares. Então, vai, Uhum. corre atrás e vai, tem que aprender inglês, tem que aprender programação. A gente, não, né, acaba, não dá para ter preguiça, né? Mas corre atrás, vai em busca dos seus sonhos, das coisas que você acredita que vai dar certo. Eu Uhum. tenho certeza que você vai achar pessoas boas que vão te dar mão, que vão te aplaudir quando você estiver feliz com os teus sucessos, né? E eu acho que é isso, né? Eu, Então, eu, acho que eu concordo, Lê. Eu acho que tem muito isso. Eu acho que assim, a gente tem clareza de que não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades, né? E que o correr atrás para algumas pessoas é o que pra gente pode ser básico, para algumas pessoas, o correr atrás é conseguir fazer o mínimo, né? Então a gente é sabe. sobreviver. O É, mínimo é é sobreviver. sobreviver, exatamente. É conseguir sobreviver, né? Enfim. Mas o importante é. Tem caminhos? Tem. É injusto? Absolutamente injusto. Absolutamente injusto. A gente ainda vai ver um monte de gente branca, um monte de homem hétero ainda, por um bom tempo. Mas o que a gente pode fazer é fazer o nosso melhor e é sempre buscar o nosso canto. E a melhor coisa que você pode fazer, que é um saco, que eu acho um saco, a Letícia acha que é um saco também, que é se conectar com pessoas. É conectar com pessoas, conectar e criar a sua rede de contatos e buscar esses lugares, buscar grupos, buscar, enfim, buscar algumas coisas, porque infelizmente nesse mundo de hoje as coisas não são justas, né? E a gente do nosso lado tem um papel muito grande, meu e da Lê, de ajudar a construir um espaço melhor onde mais pessoas terão oportunidades e não vai precisar a sensação não vai ser tão difícil, né? E E, assim, a gente, gente não vai mudar. Então, o que a gente tem que fazer, não vai mudar agora. Então, o que a gente tem que fazer é deixar quebrar, entendeu? A gente sabe que as coisas não vão mudar, né, de um dia para noite, então não é amanhã, então hoje continua assim. A gente acredita
numa transformação e a gente tá fazendo isso, né? A gente quer, a gente peita, a gente fala que não, a gente discorda das pessoas, assim. Acho que o Renato e eu, a gente não fala o que a pessoa quer escutar, eu acho que isso aqui é prova disso, né? Então, mas dá pra gente crescer, dá pra gente ganhar dinheiro, sem ter burnout, sem ser infeliz, fazendo o que a gente gosta. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né? Ou não precisa amar, e tá com pessoas legais, as coisas vão acontecendo. Uhum. Não precisa ter burnout, não precisa ter depressão, não precisa sofrer tanto, tanta pressão. E assim, se cobre menos, sobreviva, se é o que você tem condição de fazer hoje, não tem nenhum problema nisso. Sobreviver já é um grande desafio, né? Ainda mais quando a gente fala num país como o Brasil, que tem tantos problemas, tudo. E tenho certeza aí que vai dar tudo certo para você. A gente tá por aqui, manda suas perguntinhas, feedbacks, fica à vontade. E deixa quebrar, que as Deixa pessoas vão quebrar. aprender, Deixa né? Vão quebrar, deixa aprendendo com o quebrar. tempo. Na sua empresa, deixa quebrar, deixa desbagaçar, tem que quebrar. Eu ouvi tanto isso, tem que dar ruim, tem que deixar quebrar. Então, a nossa dica final é deixa quebrar. E é isso, gente. Obrigado, obrigado por estarem aqui, obrigado por Obrigada, terem pessoal. Um ouvido. prazer estar com Nosso, vocês. Renato, a sua companhia é maravilhosa. Amo. imagina, são R$ 50. Então tá bom, gente. Obrigado. Um excelente, sei lá, dia, tarde, sei lá, lá, lá. E é isso aí, Noite, né? tudo. Ai, que tudo. Tchau. Beijo, tchau.